Olá, começa agora mais uma edição do RIC Rural Podcast, aqui no canal do YouTube do RIC Rural. E você pode acompanhar a gente também no Spotify, buscando por RIC Rural. No RIC Rural Podcast de hoje eu converso com o Otamir César Martins, presidente da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Olá, Otamir, muito obrigado por atender nosso convite. Finalmente estamos aqui batendo um papo no podcast do RIC Rural. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que vão assistir isso via o YouTube ou Spotify. Estamos à disposição, Sérgio, para as respostas que fizerem necessárias em relação ao tema que vamos tratar. Pois é, nosso assunto é sobre a gripe aviária, né? E o Ministério da Agricultura confirmou mais um caso em ave silvestre, agora sobe para 63. E esse novo foco de influenza aviária foi detectado lá no Amazonas, né? Numa galinha de produção de subsistência em Rio Preto da Eva. E a gente tem hoje, então, um total de 62, com mais essas 63. No Paraná, já tem 2 novos casos de influenza aviária de alta patogenicidade, que foram confirmados no município de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, em aves da espécie 30 réis de bando. E é interessante, a gente fica sempre ouvindo e lendo esses nomes de aves silvestres, né? Então, o Paraná, até agora, então, apresenta 7 focos, todos em aves silvestres no litoral do estado. Otamir, você que preside a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que tem toda uma responsabilidade enorme sobre a sanidade do rebanho paranaense, do agro, enfim. Como é que está acompanhando tudo isso? Estamos com essa situação sob controle ou não há condições de estar sob controle e sim em vigilância constante? Bom, o que acontece, nós tivemos no Paraná, desde que apareceu o primeiro foco, sempre foi no 30 réis aí, né? Que é a espécie que aconteceu. Nós tivemos focos nos vários lugares. Hoje, esses 7 focos já estão encerrados. A minha equipe da ADAPAR esteve lá de forma competente, fez o que recomenda a Organização Mundial de Saúde Animal, fazendo com raio de 3 quilômetros para verificar se tinha algum problema em relação às aves que tinham no 3 quilômetros e estendeu até 10 quilômetros. Em alguns desses focos não tinha nenhuma criação de aves de subsistência, porque estava próximo à Ilha do Mel, onde não existe aves. Nas outras focas existiam aves de subsistência, mas nenhuma com problema de sintoma. Ela ficou nas aves silvestres. Nós já fizemos todo o trabalho que tinha que ser feito, encerramos o foco e continuamos em vigilância lá no litoral. Na nossa avaliação, Sérgio, é que passa-se a ter uma diminuição dos focos com a entrada da temperatura um pouquinho mais baixa aqui no estado do Paraná. Então, deve estar subindo, e aí esse que começa a aparecer em outros lugares, mas está tudo, se a gente pensar do ponto de vista, está sob controle. Nós fizemos aí algumas intervenções fortes no litoral. Nós temos uma portaria que proíbe comercialização de aves, tanto dentro do litoral como do litoral para fora do estado, para fora do litoral, para o Paraná ou para o Brasil. E também hoje nós temos georreferenciado todas as criações de subsistência do litoral. Nós temos uma equipe lá que está fazendo todo esse trabalho. Eu, inclusive, devo descer essa próxima semana também para conversar com essa equipe, mas hoje nós acreditamos que já está reduzindo a mortalidade em aves silvestres também pela questão da influenza aviária de alta patogenicidade. Agora, Otamir, o litoral está distante do centro de produção em escala comercial
do estado, que é mais ali na região oeste, aqui também na região noroeste, norte. Mas mesmo assim, a vigilância não deve ser reduzida, né? O produtor ele precisa estar atento, assim como vocês da vigilância, né? Sim, Sérgio, eu acho que nós temos a nossa preocupação é a proteção à avicultura comercial, né? Porque quando você está em aves silvestres ou na ave caseira, você não perde o status de exportação. Mas na avicultura comercial é uma preocupação que nós temos. E aí temos que elogiar e temos que dar os parabéns o que aconteceu com os avicultores. Eles adotaram todas as medidas de biossegurança, junto com as suas empresas integradas, que foi muito importante, com orientação das empresas integradas. Então, está adotado todas aquelas medidas que se colocava em relação à biossegurança. Os aviários estão isolados por telas, há uma preocupação em não receber pessoas estranhas, há uma preocupação em manter o aviário fechado, sem nenhuma possibilidade de entrada de pássaro silvestre, qualquer coisa que aconteça. Aí, com relação, tem que se elogiar as integradoras, porque a entrega de ração ou apanho dos animais para abate é feita de uma forma muito cautelosa e quando se retiram os caminhões, ao chegar, são desinfetados e nós não temos qualquer situação assim em relação à avicultura comercial. É lógico que nós estamos, e o litoral nós não temos nada de avicultura comercial, e ela não tem nenhuma ligação aqui, mas se a gente só subir, já subindo aqui para o primeiro Planalto, aqui Curitiba, né, na região da Lapa, você já tem a JBS com alguma avicultura comercial. E o forte está situado na região sudoeste e na região oeste, onde realmente tem uma avicultura comercial pujante, e aí no norte do Paraná também, né? Quer dizer, nós temos hoje, em quase todos os municípios do Paraná, nós temos avicultura, e é uma atividade hoje super importante para o Paraná, né? Nós precisamos proteger porque ele é a segunda commodity em relação ao valor bruto de produção, só sendo ultrapassado por soja. E aí nós exportamos hoje para 147 países. Então nós temos que ter essa preocupação e estar protegendo esse rebanho e a vigilância é constante. Nós contamos com a iniciativa privada através das integradoras, elas é que fazem o primeiro atendimento, mas principalmente com os produtores colaborando intensivamente com o nosso serviço de vigilância no sentido de estar atento a qualquer problema que possa ocorrer. É muito importante também reforçar, né, Otamir, que a gente tem acompanhado aí na mídia, e a união de todo o setor produtivo, né, do Paraná para reforçar essas medidas de segurança, e essa união faz com que esse contingente, esse exército aí, enfraqueça o inimigo, né, porque ainda mais com a consciência do produtor e a integradora, né, essa é uma importante lição que fica, né, Otamir? Ah, sim, e nós temos que pensar, né, Sérgio, que já em fevereiro, quando do show rural, se a gente pensar, tivemos uma reunião muito grande com o setor, com todo o setor, com a presença do governador, e nós estivemos presentes, e o governador Ratinho Júnior, em nenhum momento, todos os momentos, deu o apoio integral e solicitou a nós que nos mantivéssemos desde aquele momento já porque nós tínhamos os focos na América Latina, e poderíamos ter no Brasil, ele já naquele momento nos determinou, olha, todo o trabalho efetivo de proteção ao nosso rebanho. E se a gente pensar, Sérgio, nós temos hoje a iniciativa privada junto conosco e todos os órgãos de governo ligados a essa questão, atentos, né? Nós temos aqui um comitê de emergencial no Paraná, constituído pela Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Estadual, a própria polícia, com a presença efetiva do Instituto de Águas e Terras. Então, nós unimos todos os esforços do governo em torno
dessa situação. Hoje, por exemplo, quando nós falamos no litoral, e você sabe que o problema do litoral é acessibilidade, hoje nós temos os barcos que foram nos cedidos pelo Instituto Ambiental, pelo Instituto de Águas e Terras. Temos a própria Defesa Civil descendo essas questões, os equipamentos que são necessários, a Secretaria de Saúde fazendo um trabalho efetivo em relação à população humana próxima a esses focos, também fazendo menos rastreabilidade que nós estamos fazendo, para ver se tem algum problema. Então, a mobilização tanto da iniciativa privada, né, temos aqui o Sindavipar, o Sindicarnes, a OCEPAR, a FAEP, FETAEP, todos os órgãos privados e todos o governo buscando esse trabalho efetivo, onde você tem uma conjunção de esforços no sentido de, opa, vamos proteger o Paraná da entrada da influenza aí, para evitar que nós tenhamos alguma restrição com relação à exportação, que eu volto a frisar, porque ela é hoje um dos maiores ativos que nós temos e que tem um valor significativo de entrada de receita do Estado do Paraná. Você falou num ponto que eu ia falar agora, né? Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pela ANFA, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais, Agropecuários, mostra que se houvesse uma disseminação da gripe do frango no país em grande escala, o impacto anual para a economia nacional seria de 21,7 bilhões de reais. Somente no agronegócio, através dessa gripe, o prejuízo seria de 11,8 bilhões de reais. É uma situação extremamente bem delicada, né, economicamente falando, e Deus o livre aconteça alguma coisa. Agora, uma pergunta também, até uma curiosidade minha. Se acontecer em algum outro lugar no Brasil, em rebanho comercial, em aviário comercial, isso afeta o Brasil todo? O Paraná também passa a ter uma sanção sobre isso? Nós temos, e aí, Sérgio, eu acho que já começa a se trabalhar essa questão, porque pode acontecer, você tem esse foco lá no Amazonas e nós estamos aqui a 5.000 quilômetros longe desse foco. Pela Organização Mundial de Saúde, a restrição é ao país. Então, mas hoje já tem uma discussão, nós temos uma discussão efetiva, que é a discussão que está se travando agora, Sérgio, com relação a eu tenho um foco lá, eu atendo lá, faço as medidas emergenciais recomendadas pela Organização Mundial de Saúde Animal, mas não afeta a exportação vamos colocar dos 3 estados, porque os 3 estados respondem por 67% da exportação de aves do país. Então, eu não afetaria Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa é uma discussão que está sendo feita, pelo que, e a gente tem que analisar, né, Sérgio, a influenza aviária, ela hoje é no mundo todo, né? Então, se eu pegar o grande exportador, que é os Estados Unidos, ele tem influenza aviária e continua exportando. Então, isso é uma discussão que vai acontecer com relação ao Brasil. Tem países que são altamente dependentes da importação de carne de aves para a sua população, para sustentar a sua população. Então, é uma discussão que hoje nós estamos fazendo junto ao Ministério. O Ministério da Agricultura as diretrizes do Ministério da Agricultura são muito fortes no sentido também da proteção, e o próprio Ministério hoje já está analisando isso junto aos países que importam. A gente está fazendo uma discussão. Nós estamos, inclusive, agora, no final do mês, estamos indo uma missão à Coreia do Sul e ao Japão, para também, nesses aspectos, entra essa questão da discussão da influenza, e nós não temos enxergado assim, achamos que vai acontecer, não temos enxergado que vai haver uma restrição tão forte com relação à questão de nós podemos continuar exportando se der um foco a 4.000 quilômetros daqui, nós demonstrando que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo de proteção. Nesse momento, nós temos que ser competentes, mostrando aos países o que nós estamos fazendo de proteção ao nosso rebanho comercial. E não baixar a guarda aqui para nós, nos nossos quintais e nos nossos aviários, né, Altamir? Isso aí, viu, Sérgio? É um apelo que a gente faz.
Inclusive na avicultura caseira, nós tivemos essa semana lá no Oeste conversando que nós temos que ter essa proteção, nós temos um trabalho junto com o IDR em relação à avicultura caseira, no sentido de ter essas aves de uma forma que o manejo possa dar condição, no manejo proteger essas aves também de questão de doença, e fazemos sempre aquele apelo, Sérgio, que é o apelo que nós continuamos fazendo. Se você tiver algum problema de alguma ave que você tenha suspeita, né? Aí de avicultura caseira, que você tenha suspeita de que possa ter alguma doença, a ADAPAR está 24 horas atento a qualquer situação, nos comunique, não mexam com as aves. Nós, os nossos colaboradores aqui, os nossos fiscais, irão às propriedades com o devido equipamento, coletar o material, fazer a necrópsia, ver se tem alguma suspeita. Se tiver, a gente manda para o laboratório para que se confirme. Então, voltamos a frisar isso, nós estamos fazendo uma campanha, inclusive agora, no litoral, porque você pode ter aves mortas na praia, você tem um aumento de população nesse momento no litoral, não mexam com essas aves. Chama o serviço especial. Nós temos lá no litoral um trabalho com o Centro de Biologia Marinha da Universidade Federal do Paraná, que trabalha com essas aves, que é muito importante. Eles vão lá, coletam, nos chamam, nós fazemos a necrópsia, se não tiver problema, nós faz o enterro ou faz a incineração, sem que haja qualquer... Não vamos pegar as aves, levar para nossa casa, tentar tratar. Não. Esse momento é o momento de ter essa consciência. Nós temos que, há animais, há aves, se encontrei aves com problema, vamos comunicar a ADAPAR e a ADAPAR estará atendendo esses casos. Tamir, não, nem todos os municípios têm a ADAPAR, né? Como é que é o produtor aciona quem? A Emater, prefeitura? Ele a prefeitura, as prefeituras têm essa a condição. Ele aciona a Emater, lá o IDR, né? Que hoje antiga Emater, o IDR, e imediatamente nos comunica e nós deslocamos equipe para atender. Não tem problema nenhum. Nós temos 131 unidades, elas estão estrategicamente localizadas próximas aos municípios, mas nos avisou, aí tem até formas, né? Vai via internet, vai via o telefone aqui, que é o nosso 3313-4000, que é da secretaria, né? Se não for o 4000, se não atender, pode ligar 3313-4013, que é o meu telefone direto, tá? E aí, aqui atendemos, imediatamente nós vamos acionar para que aconteça o atendimento. Tamir, eu agradeço a sua participação, mas antes de encerrarmos, ainda existe uma certa angústia de que essa doença pode ser instalada aqui no Paraná, ou isso está descartado por causa desses novos tempos? Sérgio, vamos olhar o mundo, né? A influenza aviária, ela veio para ficar, tá? É uma doença, se você pensasse assim sobre o termo de vírus, sobre as questões virais, é uma doença, nós dizemos que é um vírus muito, vou colocar assim bem, é um vírus muito vagabundo, né? Que ele não sobrevive muito tempo, é o vírus da gripe, né? Mas nós acreditamos, e aí a gente tem, por causa disso que a gente está se preparando para a discussão, que ela veio para ficar. Ela não sairá tão cedo como aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que nós vamos ter que tomar as devidas providências dê o foco, você trabalhar efetivamente, aí o trabalho que nós fizemos, que dê o foco, em menos de 24 horas você fez todo o trabalho que tinha que ser feito. E em menos de uma semana, o foco está encerrado. O que significa isso? Quando acontecer na avicultura, você tem que, é lógico que você tem os procedimentos que você tem que fazer, todos os procedimentos em relação a você ter a retirada dos animais, enterrar os animais no próprio local, isso já está ajustado com o Instituto de Águas e Terras,
está ajustado com o Ministério Público, nós já temos uma portaria assinada, isso pode acontecer e rapidamente agir no sentido de debelar esse problema. Mas nós temos aí, visualizando o futuro, nós vamos conviver com ela como os Estados Unidos hoje convivem. Os Estados Unidos hoje tem foco, mas continua exportando. Então, nós vamos ter que trabalhar, e aí o Ministério da Agricultura tem sido competente nisso, as diretrizes têm saído do Ministério da Agricultura, nós estamos juntos com eles, buscando essa alternativa, porque a atividade não para. Então, como você tem a questão, se o resto do mundo aceita o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no próprio Japão, na Tailândia, na Coreia, está acontecendo isso, e continuam vendendo, porque ela não tem problema nenhum com o consumo, né? O consumo não tem problema nenhum junto às pessoas, ao ser humano. O consumo da carne não vai ter problema nenhum. Então, acho que a gente tem que preparar, e tem que se preparar, e é o caminho que nós estamos seguindo, de uma preparação de que, se acontecer, como é que nós vamos, qual é a nossa ação, será imediata, e como é que nós vamos trabalhar junto aos países que nos compram a carne de aves, né? Otamir César Martins, presidente da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que falou com a gente aqui no nosso RIC Rural Podcast dessa semana. Otamir, muito obrigado, viu? Um assunto extremamente importante, espero que a gente tenha contribuído e vamos colocar essas informações sempre que possível à disposição do nosso ouvinte, quem acompanha o nosso programa na televisão, aqui também no podcast. Otamir, muito obrigado, viu, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio, obrigado. Nos colocamos sempre à disposição de vocês, e acho que a imprensa, ou falada ou escrita ou televisionada, é muito importante nesse momento para dar as informações de forma correta a todos os habitantes do estado do Paraná, porque a avicultura ela é um dos pilares econômicos desse estado. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Otamir. Bom, o RIC Rural Podcast de hoje fica por aqui. Nós voltamos semana que vem com mais um assunto bacana aqui para expor e conversar com autoridades de cada assunto, para levarmos a você, do meio do agro ou não, informações relevantes desse setor que é importantíssimo para o estado e para o Brasil. Até lá, então.